Quando que seja carnalidade? Aquilo que eu falei aqui, o orgulho de achar que é melhor que os outros, que pode, que faz. Isso é carnalidade, que vai fazer, que vai acontecer. Quando é demônio? Demônio é quando a pessoa ela é perturbada, tem prazer em maldizer, de mentir, caluniar. A Bíblia diz: maldizente não entra no reino de Deus. A Bíblia diz que os fariseus, eles diziam que Jesus tinha demônio, caluniavam. E Jesus disse para eles que eles não iam ter perdão, porque eles blasfemavam contra o Espírito Santo. Uma pessoa que blasfema, está sempre mentindo, falando mal. E existem pessoas que ficam perto dessas pessoas. E elas são contaminadas, porque uma pessoa possessa de demônios, que fala mal da sua igreja, para novo convertido, fala mal dos seus irmãos, tempo todo, sem parar, repete 1000 vezes, a pessoa está endemoniada, porque um homem de Deus não fala mal de ninguém. Um homem de Deus, ele fica em silêncio. Se você não pode falar bem, não fale mal, porque a Bíblia diz: os maldizentes não entrarão no reino de Deus. E isso não é nem carnalidade, é puro demônio. Existem pessoas endemoniadas que querem perturbar a obra de Deus. Paulo disse: notai os que causam dissensão na igreja, os contenciosos, e não tenha comunhão com os tais. É isso que a Bíblia diz, não é invenção minha não, está escrito. Pode ler as epístolas do apóstolo Paulo. E porque isso pode destruir a sua vida, a sua família, essa contenda. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos dentro da casa de Deus. Deus abomina. É pior que o roubo, que o adultério, esse tipo de pecado, que semeia contenda entre os irmãos. E a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, mas hoje nós somos filhos da promessa. Os judeus achavam que só eles iam entrar no céu. E Jesus disse: vocês serão lançados no fogo do inferno, e eu vou chamar muitos do Oriente e do Ocidente, e vão assentar à mesa com o pai Abraão no reino de Deus. Então hoje somos filhos da promessa. Qual a diferença? Antes nós estávamos sem Cristo, estávamos sem esperança. E hoje nós estávamos sem Deus, sem Cristo, sem esperança. E a Bíblia diz que hoje nós estamos com Cristo. A Bíblia diz que nós estamos com Cristo e em Cristo. A Bíblia diz: uma rocha não pode dar água boa e água salobra. Quem já bebeu água salobra aqui? Levanta a mão. Eu bebi muita água salobra quando eu fiz curso de guerrilha. Na minha caderneta militar, eu estou entrando com uma ação, pedindo revisão do meu soldo, e eu acho que eu vou ganhar. Se eu ganhar, claro que eu vou ser fiel dizimista nisso, que eu vou ganhar. E eu estava lendo na minha caderneta, tem uma coisa que está escrito lá que não é verdade. Só que está escrito. Lá está dizendo, eu estava lendo esses dias, que eu tenho 3.162 horas de treinamento de guerrilha intensiva. 3.162 horas de treinamento de guerrilha intensiva. Mas isso é que eu tive sorte. Eu servi em quartel de guerrilha. Só que eu não fazia muita guerrilha. Eu ficava no ar-condicionado tocando, o tempo todo. Tocando no ar-condicionado. Mas está escrito lá no meu registro que eu tenho 3.162 horas. Quem viaja é hora de mar, né? Hora de mar, hora de voo. E o fuzileiro que conta é hora de guerrilha. Porque eu servi em quartel que fazia constante treinamento de guerrilha, mas na verdade eu tocava na banda e ficava mais no ar-condicionado. Eu fiz alguns cursos de guerrilha.
Mas quando nós fizemos curso de guerrilha, no Pantanal, a gente tomava muita água salobra. Aquela água que ela não mata a sede, você toma, enche a pança e você vomita o tempo todo. Se você tomar aquela água, você não pode comer nada. É horrível, ela nunca mata a sede. A Bíblia diz, ninguém pode, nenhuma fonte, uma rocha, pode dar água boa, doce, e dar água salobra. Ou você dá água boa, ou você dá água ruim. A Bíblia diz, ninguém pode beber o cálice do Senhor e beber o cálice dos demônios. O camarada bebe o cálice do Senhor aqui, e na sexta-feira ele vai para cachaça, vai para balada, vai para maconha, vai para safadeza, está bebendo o cálice do Senhor na ceia, e bebendo o cálice dos demônios. Ninguém pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A Bíblia diz no grego, não embriagueis com o vinho da contenda, que tem gente que gosta de embriagar com esse vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala do cálice dos demônios, a Bíblia fala do cálice da contenda, mas a Bíblia fala do cálice do Senhor, o sangue da nova aliança, o sangue remidor, o sangue que tira o pecado do mundo. Então nós estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Hoje nós estamos com Cristo e em Cristo. No grego, ele coloca assim, dentro de Cristo. Não está escrito no grego, quem está em Cristo, nova criatura é. No grego não está assim. No grego está escrito, dentro de Cristo. Na gramática grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quer dizer, é a mesma coisa, mas parece que é mais profundo, né? Então está escrito assim, quem está dentro de Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas. Quem está dentro de mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Então dentro, você é uma vara, que está dentro da videira verdadeira, a árvore nova. Lá no Éden foi plantada duas árvores, Adão, a árvore velha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida é Jesus. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, vocês vão ganhar alma para Jesus, vocês vão ser uma luz, vocês vão oferecer culto de sacrifício, vocês vão ganhar pessoas para o reino de Deus. Então nós estávamos sem Cristo, hoje estamos com Cristo e dentro de Cristo. Estamos dentro de Cristo. Quem já ouviu falar que é enxertado? Quem já viu enxerto? Levanta a mão, quem viu enxerto? Eu já vi. Aquela laranja, limão, faz aquele corte, né? E coloca dentro. A Bíblia diz que nós fomos enxertados dentro da videira verdadeira. E a seiva é a seiva do Espírito Santo, que dá vida ao crente, que faz dar fruto na vida do crente. Então nós estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Hoje estamos com Cristo, em Cristo, com Deus, com esperança. E a esperança é a última que morre. A esperança não traz confusão. A nossa esperança é uma viva e nova esperança. E a Bíblia diz, ela não pode murchar, porque ela está guardada no céu. A Bíblia diz que nós estávamos longe de Deus. Estávamos longe, como Lodebar, aquele homem que estava longe naquela cidade e alguém mandou chamar. A Bíblia diz, tal como ave que vagueia longe do seu ninho, assim é o homem fora do seu lugar, fora da vontade de Deus, fora da presença de Deus. E a Bíblia diz que pelo seu sangue
vertido na cruz do Calvário, ele nos fez chegar perto de Deus. Hoje nós estamos perto de Deus. A Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Então hoje nós estamos perto, mas nós podemos ficar longe de Deus. Às vezes o crente, ele fica expulsando demônio. E em muitas coisas, uma vez eu fui na casa de um crente, e ele falou: sai demônio do vaso, sai demônio da cortina, sai demônio da lâmpada, sai demônio de trás da porta. Isso aí é crente que não estuda a Bíblia, não vem para a escola dominical, não vem para o culto de doutrina. E ficava fazendo aquele barulho na casa, né? Olha, irmãos, tem crente que ele quer expulsar demônio, tudo ele põe culpa no demônio. Tudo de ruim que acontece é o demônio. Mas tem crente que atrai demônio com as suas atitudes. Se nós não vigiarmos, Deus pode estar perto de nós e Deus pode ficar longe de nós. A Bíblia diz que quando Davi pecou, ele disse: não retire de mim o teu espírito, porque o espírito estava saindo. Ele sentiu que o Espírito Santo estava se ausentando, separando, e torna a dar alegria da tua salvação. Davi não disse: torna-me dar a salvação, porque eu perdi a salvação porque eu pequei. Interessante, né? Ele não falou isso. Ele falou: torna a me dar alegria, porque o Espírito Santo tinha se retirado. E a alegria do Senhor é a alegria do Espírito Santo que nos fortalece. Então nós estávamos longe de Deus, mas Ele com o seu sangue nos fez chegar perto de Deus. Nós podemos fazer com que Deus fique pertinho de nós, quando nós nos calamos, quando nós perdoamos, quando nós oramos, buscamos a Deus. E podemos também fazer o contrário. Podemos atrair demônios com as nossas atitudes, como temos exemplo na Bíblia de homens que atraíram demônios e depois pagaram um preço muito caro. Mas pelo sangue de Jesus vertido na cruz, Ele nos fez chegar perto. A Bíblia diz que nós estávamos separados, aqui capítulo 2, versículo 5, 6, nós estávamos separados da comunhão, mas Ele derrubou a parede da separação, desfazendo a inimizade que consistia em leis e mandamento. Existia uma inimizade, uma condenação, uma dívida impagável. Qual era a dívida impagável? A lei sempre nos condenava. A lei colocou todos debaixo do pecado. A Bíblia diz: todos destituídos foram da glória de Deus. Todos foram colocados debaixo do pecado. E a Bíblia diz que Ele fez cair sobre si o pecado de todos nós. A Bíblia diz que a parede que separava, Ele derrubou a separação. E a inimizade que tinha contra nós, a lei sempre mandava matar o adúltero, o ladrão. Mas muita gente não morreu no Antigo Testamento. Muita gente pecou e não morreu. Mas muitos pecaram e foram apedrejados. Mas a Bíblia diz que foi derrubada essa parede, que consistia em leis e ordenanças. Paulo disse: a letra da lei mata o ladrão, o corrupto, o adúltero, mas o Novo Testamento, o Espírito Santo vivifica.